Uma senhora chamada Maria nasceu numa família muito pobre. A mãe doente morreu poucos dias após Maria ter nascido. Maria não amamentou, não conheceu a mãe. O pai muito pobre. Maria mais 4 irmãos, são 5. Foram divididos para 5 famílias, foram doados. Maria ficava numa casa, noutra, até que uma tia resolveu criá-la. O pai foi embora tentar a vida. Quando Maria completou 12 anos, o pai voltou para poder fazer um tratamento, não resistiu, morreu. Maria conheceu o pai no caixão. Aos 12 anos não sabia ler e escrever, e o padrasto, muito nervoso, batia, judiava, não deixava ela estudar. Ela resolveu estudar escondido. Ela pegava uma lata lá na chácara, no sítio onde ela morava, enchia de laranja, punha na cabeça, andava quilômetros a pé, 3 quilômetros, chegava na cidade, vendia laranja, comprava lápis, caderno, estudava, voltava para casa. Todo mundo achando que ela estava só vendendo laranja, ela estava estudando. Aos 12 anos foi aprender a ler e escrever. Quando ela completou mais de 20 anos, 21, 22 anos, não tinha namorado e nem casado, porque há muitos anos atrás, isso no interiorzinho de Goiás, a Maria, nenhum rapaz se interessava por ela. Ela não tinha uma família, não tinha uma origem. Aí ela começou a fazer um trabalho na cadeia da cidade. Conheceu um moço que estava preso. 1 ano fazendo alfabetização, trabalhando com coisa da escola, com os presos. O rapaz se apaixonou por ela. Ela se apaixonou pelo rapaz. E ele disse para ela: se você namorar comigo e casar, eu mudo de vida. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica-se. Não é a mulher que fala em línguas, a mulher que tem carteirinha de membro, esquece isso. A mulher sábia. Ela aceitou o desafio, eles se casaram. 5 anos de casados. Ele vendeu as armas, nunca mais teve confusão com a polícia, nunca mais cometeu nenhum crime, nunca mais teve nenhum problema. E nesse 5º ano, ele já tinha a maior mercearia da cidade. A cidade pequenininha, não era nada assim, mas ele já era respeitado. Só que Dona Maria descobriu que era como Ana, estéril. O marido levava crianças para brincar em casa. Dona Maria constrangida, vendo o pai brincar, o marido brincar com crianças. Ela não podia gerar filhos. Um dia ela foi na igreja presbiteriana do Brasil e o pastor pregou uma mensagem poderosa. Adivinha qual foi a personagem da mensagem? Ana. Maria chorava, ela me contou isso, eu pus num site. Ela chorava. Quando terminou, o pastor disse: Maria, por que chora tanto? Ela disse: eu sou muito religiosa. Lá na minha religião eu já batizei 73 crianças. Mas eu sou como esta Ana, eu nunca gerei filhos. O pastor disse: vou te fazer uma promessa em nome de Deus. Olha que pastor macho, pensa no profeta. Se você aceitar Jesus hoje, anota na sua agenda: eu prometo em nome de Deus, daqui a 1 ano você gera um filho. Ela chamou o marido e disse: vem cá para você ver o que esse pastor está falando. Eu nunca vi isso na minha vida. Vendemos carro zero, fizemos tratamento, tem 5 anos. Ele disse que eu aceitar Jesus, eu gero em 1 ano. Mas vamos acreditar nele. Aceitaram Jesus, batizaram, ficaram na igreja, fizeram o discipulado. 1 ano, no mês que fora anotado, Dona Maria saiu correndo para o hospital, porque a bolsa dela estourou. Ela foi dar à luz ao milagre de Deus. Ela chegou no hospital sábado. Que dia era? 5:30 da manhã. O sol estava nascendo. O médico deu uma injeção nela para aumentar as contrações. Ele não sabia que o pente dela colado não dilata. Ela não pode ter parto normal. O médico, sabe o que ele fez? Viajou. Deixou ela perdendo líquido numa época que não tinha celular. Não tinha um contato, o cara foi para uma fazenda, deixou ela com enfermeiras. Sábado, domingo, segunda, quem entende aqui um pouquinho de saúde já começou a entender o que está acontecendo com ela. Terça de manhã o médico chega. Dona Maria está deitada numa cama dando convulsão, está com a toalha na boca, se mordendo, desespero. A criança tremia e parava, como se estivesse dando parada cardíaca e respiratória. Não posso afirmar que era isso, mas ele tremia e parava. O
médico correu para a sala de cirurgia. Dona Maria disse que sentiu o primeiro pique ainda, porque a anestesia não havia pego direito. Quando retirou o bebê, todo seco, aquelas coisas grudadas. Quando ele reanimou o bebê chorou. O médico respirou aliviado e disse: Dona Maria, a senhora acabou de dar luz ao milagre. Ela disse assim: doutor, quem tem promessa de Deus não morre enquanto Deus não cumprir a sua promessa. Ela fez um voto de Nazireu para o menino. Pegou o bebê pequenininho e falou: você não vai beber. Ele, Angu. Ah, ok. Não cortou o cabelo dele. Quando o garoto completou 3 anos, ela fez uma festa para 100 crianças, creches, orfanato. Sabe, menino que nunca foi numa festa? Dona Maria não fez uma festa, ela fez a festa. Presente, é boneca, é carrinho, é bolo. Que os meninos ficaram, nunca tinham ido numa festa. Ela pega o garoto, entrega na mão do pastor e diz: pastor, eu sei que o senhor não pode criar ele, mas eu queria que Deus entendesse o meu ato como de Ana. Estou devolvendo ele para Deus. Foi consagrado aos 3 anos. Vou resumir. De cama com hepatite, o garoto ficou muito tempo. Acidentes, cirurgias. Quantas tentativas de abortar o projeto da Dona Maria. Quando aquele garoto estava com 5 anos, e aqui eu encerro, ele estava voltando de férias do Rio Araguaia para casa, chegando perto de Goiás Velho. Haviam 5 caminhões carregados de gado. O pai tinha ultrapassado 3, estava no meio do comboio, faltavam 2 caminhões. 3 caminhões, o pai mais 2. O pai, a mãe e o menino dormindo. O menino acordou com dor de barriga, o sol ainda não havia nascido, era 5:30 da manhã. Ai, minha barriga, ai. O pai disse: eu não vou parar, não posso. Faltam 2 caminhões, é carga viva, é perigoso, são 5. E o menino, ai, você sabe como é que é criança. O pai teve que encostar, abriu a porta, pôs o garoto no acostamento. O garoto começou a assoviar. O pai falou: você não vai fazer nada. Passou. O pai pega o menino numa ira, gente, põe dentro do carro, sai fritando, cantando os pneus. Quando chega na última curva, na cidade de Goiás Velho, um boi enorme que estava no pasto, saltou a cerca, veio para meio da pista, na ponte. O primeiro caminhão bateu e parou. Os outros 4 caminhões entraram, engavetaram, um dentro do outro. Haviam muitos caronas. Todas as pessoas morreram, mais da metade do gado. Aquele pai desce do carro em desespero. O sol nasce, aquela luz deu para ver a dimensão da tragédia. Ele está trêmulo porque ele estava no meio. Ele está trêmulo, olhando gente morta, gado morto se arrastando. A mãe desce, sacode ele e fala: homem, quantas vezes eu já te disse, quem tem promessa de Deus não morre. Sabe por que ela falou isso para ele? Porque ele estava desviado. Ele havia se esquecido da promessa de Deus, tinha voltado a fumar, voltado a beber. E aí, pastor? E aí depois dessa ele voltou para a igreja, rapidinho, está firme com o Senhor. Aquela mulher é secretária da igreja. Pastor, e o menino? Sou eu, Mark Anderson, que vim para lhe dizer que Deus é fiel para te fazer gerar. Eu não tenho irmãos, eu não tenho irmãs. Eu sou filho único de uma mulher estéril. Eu não vim aqui contar piadas. Eu vim dizer que Deus faz com que a mulher estéril habite em família. Eu vim dizer que as finanças podem gerar, o casamento pode voltar. Eu vim dizer que Deus não é conto de carochinha. Quem entrou aqui e quer ver o milagre? Quem quer ver o milagre? Eu me lembro que a Suzy estava grávida do nosso 3º filho, o Nicolas. O Christopher, o mais velho, era pequenininho, o Frederico também. Ela grávida do Nicolas. Nós morávamos perto do Rio Formoso, Residencial Canadá, depois do Novo Horizonte. Saímos no domingo para ir almoçar na casa de uns amigos. Quando eu voltei, o portão estava aberto, a porta da casa também. O pessoal tinha feito a nossa mudança. Eu não pedi não, foi assaltante mesmo, ladrão, levou tudo. Limpou minha casa.
Na época tinha DVD, não sei se alguém lembra de DVD, mas tinha DVD, tinha som, televisão, tinha micro-ondas, tinha um forninho, tinha um monte de coisa. Levou tudo. Eu trabalhando muito. Eu viajava sozinho, de carro. Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Quilômetros e quilômetros para vender um CD. Para ganhar uma oferta pequena, voltar para casa, alimentar minha família. Era muito difícil. Me deu uma vontade de encontrar o ladrão aquela hora. Olhar dentro da biloca dos olhos dele e falar: ô menino lindo. Eu sou o pastor, queria orar por você. Senhor, só um AVC. Só um. Ah, um pastor não pensa isso não. Deixa eu explicar pro pessoal do YouTube, chama ironia. Fui pro quarto. A Susan começou a tremer e a chorar. E ela falou para mim, o computador que eles levaram tava todas as fotos do Frederic, de 0 a 2 anos. Nenhuma revelada, nenhuma na nuvem. Perdemos tudo. E começamos a lembrar, porque foram perdas financeiras, emocionais. Ela chorando, aí os meninos começaram a chorar também, porque estava vendo a mãe chorar. Fui pro quarto, ajoelhei. Eu fiz uma pergunta que ninguém aqui nunca fez na hora da dor. Deus, por quê? Eu sou servo. Aí a gente começa. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu faço o quê? Senhor. E Deus fez o quê? Naquela hora me veio na mente assim, Jó. Falei, gente, esse cara, ele não perdeu os móveis, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens. A mulher dele mandou ele falar, amaldiçoa esse Deus, morre. O cara foi no pó. E quando terminou tudo, ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Bendito é bem-aventurado, gratidão. Como? Fiz um propósito com Deus, 1 semana de jejum e oração. Não é para colocar o dedo no nariz de Deus e ficar brigando com Ele, não. 1 semana de silêncio, jejum e oração. E no meu jejum e oração, todos os dias. Orava de madrugada e jejuava o dia todo, até o final do dia. Sabe qual foi o propósito? Gratidão. Deus, eu te adoro, porque o Senhor me deu o privilégio de ter tudo isso até ontem. Eu te louvo porque até aqui nunca faltou nada. Eu não estou querendo saber da agora para frente. Eu estou te louvando porque eu tive a oportunidade de desfrutar, de viver isso. 7º dia entreguei. Um cara me liga, ops, bom? Falei, bom também. Ele falou, bom eu sei, bom também. O ladrão levou sua cama? Falei, já vi que o amado não entende de assalto. Pô, vou levar a cama? O cara levou tudo, ele largou a cama. Falou, nem pensei nisso. É que eu comprei uma cama king size box enorme para te dar. Falei, ela é bem-vinda em nome de Jesus. Onde é que busca? Eu vou mandar entregar. Pensou na camona lá em casa. Quase não coube no quarto. Ela ficou meio que na parede assim. Mas deu certo. O outro me ligou e falou, vem cá na minha empresa. Eu fiquei sabendo, estou comovido com a sua história. Fiz uma lista aqui de 15 itens, todos os eletrodomésticos que te levaram. Escolhe um. Aí eu circulei o mais caro, lógico, eu sou crente. Aí fui lá, escolhi o mais caro. Aí falou, amanhã você volta. Quando eu voltei no outro dia, tinha um caminhão, um baú estacionado no fundo lá da empresa dele, com tudo o que ele havia escrito na lista e mais um pouco. Ganhei naquela mesma semana 2 celulares, ganhei várias camisas, comecei a ganhar sapato. O meu computador parecia um Tiranossauro Rex, gigante, enorme, uma barrigona assim. Aí ganhei uma tela plana, mais 2 notebooks, e comecei a ganhar, e fui ganhando, minha casa foi enchendo, e aquele tanto de coisa. Um dia eu parei, olhei na minha casa, aí eu lembro direitinho, acordei de madrugada para encerrar minha campanha, liguei as luzes, olhei aquele tanto de coisa na minha casa, falei, Deus, para que isso tudo? O Espírito Santo disse, Deus é sempre exagerado em abençoar. Sabe o que veio ao meu coração? Deus queria trocar meus móveis e eu não sabia. Agora presta atenção. Qual foi o meu sentimento quando a minha casa ficou vazia? Raiva, ira, decepção. Qual foi o sentimento de Deus? Até que enfim, tirei o velho, porque eu vou colocar tudo novo.
Deus vai colocar coisas novas. Mesmo nos piores dias, adore ao Senhor. Você não está entendendo. O segundo livro dos Reis, capítulo 4, a viúva falou para o profeta: a minha casa não tem nada, minha casa está vazia, acabou tudo. O profeta disse: então pega vaso, porque Deus vai multiplicar. Deus está tirando coisas velhas para colocar coisas novas. Para de reclamar e de murmurar do que você não está entendendo. O melhor lugar do mundo é aos pés dele. Quebre o vaso e adore, independente das circunstâncias. Está chorando, adore. Está na paz, adore. Tem banquete, adore, celebre. Deus hoje vai fazer milagre através da sua adoração. A gratidão toca o coração de Deus. O santo era dado por medida. A pior fase no ministério de qualquer ser humano é quando ele não percebe que ele mecanizou o processo e que ele faz como antes, mas não faz mais em Deus. Em 2017 eu vivi o auge do meu ministério como evangelista. Em 2017 eu preguei numa conferência do pastor Josué, eu preguei numa conferência do pastor Cláudio Duarte, eu preguei numa conferência do pastor Luciano Subirá, preguei numa conferência do pastor Silas Malafaia. Eu estava vivendo a melhor fase do meu ministério, eu estava amando aquilo. Mas eu me lembro que eu estava tão assim, imerso, e viajava, e hotel, e viagem, hotel, e viagem, hotel, que era tanto de coisa. Eu comecei a mecanizar o processo. Um dia, estava pregando, eu olhei, tinha umas 2.000 pessoas. Eu fiz a conta de quantos livros eu ia vender. Não ri não, que você já fez as contas, se a oferta ia dar ou não também. Estou te vendo, hein? É errado vender livro? Não, os meus estão aqui, tem que vender, está tudo certo. Aí comecei a olhar. Aí na hora, caiu a ficha. Lembrei que eu não tinha levado o livro, eu esqueci. Me bateu uma tristeza, uma depressão. Eu continuei pregando porque a mensagem estava decorada. E eu pregando, e meu cérebro: por que você fez isso, Marco? Você esqueceu. O Espírito Santo falou na minha alma: se você veio aqui só para vender, eu não preciso de você. Isso aí não é balcão. Você não está falando com uma prostituta, é noiva e tem dono. Eu comecei a chorar. Só que na mensagem não era hora de chorar. Acho que o pessoal pensou: esse pastor tem pecado, que chorando na hora errada. Júnior, aquele dia eu fui para o hotel. Eu deitei no chão. Eu fiz uma oração que mudou minha vida. Eu disse: Deus, se for para eu fazer disso um negócio, ou a gente para aqui, ou o Senhor gera uma situação para mudar meu coração, para tirar essa programação. Deus disse: você topa? Topo. Deus disse: então vai haver uma mudança geográfica. Você tem que parar tudo que você está fazendo. Você tem que deixar tudo que você está fazendo, que eu vou mudar seu coração. O Espírito Santo disse através de uma pessoa: você vai receber 3 convites. O primeiro é incrível, o segundo é maravilhoso, o terceiro é uma loucura, você vai aceitar o terceiro. Quando veio o primeiro convite, eu estava em São Paulo na conferência Destino. Sentei com 2 pastores que eles fizeram a proposta, meu coração gelou. Falei: Senhor, por que esse não é o terceiro? Esperei tantos anos. Aí veio o segundo convite. O terceiro convite era uma igreja missionária, bem pequena, lá em Londres, precisando de ajuda. E eu fui. 10 meses, os primeiros que eu estava lá. Eu tinha um culto com 2.000 pessoas, lá tinha 10, no máximo 12. Morava num condomínio fechado, lá eu morava num flat de 60 metros quadrados. Aqui eu pregava em grandes conferências, lá eu pregava na célula, toda semana. Aqui eu pregava no Congresso Nacional de Casais do pastor Josué. Lá eu dava aula para 5 casais numa sala, no curso do MMI. Depois de 10 meses, eu estava chorando um dia, desesperado. Falei: Deus, eu fiz errado, alguma coisa está errado. Porque não existe pastor sem processo. Falei: por que o Senhor me trouxe para cá? E Deus não falava nada. Eu lembro que eu estava um dia na oração, Deus levantou uma profetisa, e nós éramos 5. Aí ela falou com um, falou com o outro, pulou eu, aí falou com o outro. Aí 10 meses depois eu falei: se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou morrer. Meu filho quebrou o nariz, meu dinheiro acabou, minha reserva acabou, não tinha salário lá, só tinha um dinheiro para comida, a igreja se esforçando para fazer o melhor para nós, meus filhos sofrendo bullying na escola e eu angustiado. Eu comecei a parar de seguir as pessoas no Instagram, porque eu estava adoecendo. Todo mundo pregando para aquele tanto de gente. Hoje eu ganhei 115 almas, e você? Passei raiva com 2. Porque querendo ou não a gente compara, e a comparação é a mãe da frustração. Você precisa parar de comparar a sua essência com a aparência das pessoas. Deus levantou um profeta um dia, depois de 10 meses, veio e me abraçou. Falou assim: assim diz o Senhor, te trouxe para cá para te esconder. E deu as costas.
Eu fiquei escondendo de quê? Eu não estava fugindo de ninguém. Até hoje eu não sei de quê. Mas depois de 3 anos, olha para mim, a igreja lá prosperou. A igreja cresceu. Se você for lá hoje, é uma das maiores igrejas de Londres. O pastor que está lá faz um trabalho extraordinário. Quando a igreja prosperou, pastor Estevão, quando a igreja lá prosperou, o conselho fiscal reuniu. Nós vamos te dar uma boa casa, um bom carro, porque eu não tinha carro, andava de ônibus. Nós vamos te dar um bom carro, um bom salário, uma boa casa. Eu falei, que jeito, Deus mandou eu ir embora. Eu falei, meu Deus, na hora de colher, eu, minha esposa, meu filho mais velho ficou, os 2 outros vieram, 3 malas com roupa, sem casa, sem carro, sem dinheiro, sem perspectiva, sem reserva, começar do zero. Na semana de ir embora, um pastor me abraçou e disse, eu vim aqui hoje só para te dizer por que Deus te trouxe para cá. Deus tirou Moisés do Egito com roupa de príncipe, passou ele pelo deserto, devolveu para o Egito com roupa de pastor. Aí ele disse, não tem como trocar roupa de príncipe por roupa de pastor, sem passar pelo deserto. Deus colocou em você uma vestimenta de pastor. E Deus está mandando lhe dizer que tudo que você plantou aqui, eu vou encerrar te falando uma coisa que Sansão não fez e que você precisa, pastor. Sansão não parou para descansar. Sansão representa a geração do hiperativismo. Sansão se parece muito com o irmão do filho pródigo. Tem intimidade com a obra do pai, mas não conhece o pai da obra. Estou aqui há tantos anos, te sirvo, te sirvo, te sirvo. E o pai não queria o menino no campo, queria ele na mesa. Deus não quer o que você faz, porque Ele não está à procura de adoração, Ele quer o adorador. Você não é dono da obra, você não é dono da igreja, você não é dono do ministério, não é seu, não é responsabilidade. Eu me casei há 17 anos atrás, foi a melhor decisão da minha vida, até porque minha esposa é linda. Eu orei muito para casar com ela, muito, muito. Ela não orou, coitada. Não, o dia que eu chamei ela para namorar, ela, vamos orar. Falei, orar não, eu sou a resposta da sua oração. Eu vou perder a benção? Depois que eu casei, coisas extraordinárias aconteceram. Eu prosperei financeiramente, eu prosperei no ministério. Eu engordei 25 quilos. Sério, gente. Esses dias eu descobri, fazendo uma pesquisa, por que a mulher casada, ela engorda mais que a solteira. Mas outro dia eu conto isso. É que a solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira, vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dá uma olhada no que está na cama, vai para a geladeira. A culpa é nossa. Eu não tive o privilégio de levar minha esposa para conhecer o mar quando nós nos casamos. Pobre, pobre de maré, maré, mais ré do que muita ré. Com 1 ano e meio, 1 ano e pouco de casada, a gente juntou um dinheirinho e foi de ônibus para a praia. Vocês estão na praia. Eu saí de Goiás, de ônibus. Você dorme, o ônibus está andando. Você acorda, ele está andando. Você dorme, ele está andando. Aí você acorda, ele parou e fala, chegou não, está em Brasília. Tá indo. Está indo. Cheguei lá, quando eu vi aquele corgão assim, aquele tanto de água, cheguei. E eu de costa para a onda, ela, prá! Quando eu levantei alguém, ô goiano! Ô goiano, quem contou? 15 dias, no último dia, pastora Josiane, deixei minha esposa sozinha tomando uma aguinha de coco no guarda-sol. Fui comprar uma água. Uma cigana se aproximou dela e disse, deixa eu ler sua mão.
Ela é filha de pastor, nasceu na igreja, ela nem sabia o que acontecia, falou, vou, de curiosidade, né? Deu a mão, a cigana leu. Fez ela pagar. A Bíblia diz, praga nenhuma chegará a tua terra. Você conhece gente que a cigana já leu? Né? O cara recebeu o passe no centro espírita, pôs o nome na boca do sapo, não acontece nada, eu creio nisso na Bíblia. Só que o livro de Jó diz que um dia Deus permitiu o diabo visitar a casa de Jó. O Deus que está na sala de comando da minha vida e da sua vida permitiu que algo acontecesse na minha casa, só para eu te contar aqui hoje. Aquela cigana profetizou para minha esposa. Ela não é uma profetisa de Deus. Ela disse, tem 4 linhas na sua mão, eu vou ler 3. Primeiro, seu casamento vai ser um mar de rosas. Suas finanças, você vai ter muita prosperidade. Terceiro, sua saúde vai ser de ferro. Aí falou umas palavras estranhas, negócio. Ela não me falou nada, mas ela sentiu uma coisa ruim. Um mês depois, a mão da minha esposa adormeceu. Minha esposa é designer de interiores, já não desenhava mais. A dor que estava na mão veio para o braço e entrou no corpo. Sabe o que é fazer 1 ano de exames de reumatismo a tudo? O médico no final disse, a senhora não tem nada. Óbvio, como é que o médico vai encontrar uma doença que está no corpo, está na alma? Nessa época eu descobri a diferença entre opressão e possessão. Possessão, o diabo dentro. Opressão, ele por fora, sabe? Começou a pressionar ela. O dinheiro sumiu da nossa casa. Eu trabalhava, ela trabalhava. Eu nunca esqueço que eu estava lá em casa no quarto. Eu ouvi meu pai chegar, eu morava num barracãozinho de 3 cômodos. Meu pai foi lá na cozinha, abriu a geladeira, não tinha nada, ele queria tomar um leite. De tarde, muito sem graça, meu pai chegou com uma cesta básica lá em casa. Eu fiz de conta que não vi, quando ele saiu, eu levei a cesta para o quarto, me deitei do lado dela e eu chorei. Recém-casado, fazendo faculdade, trabalhando, dinheiro sumiu. Ela numa saúde tão terrível, que isso entristeceu ela foi se afastando de mim. Senhoras e senhores, eu fiquei meses sem ela tocar em mim. O casamento foi definhando, ela definhando, a vida financeira, foi tudo acabando. Ela tentou me ferir fisicamente. Um dia eu chamei meu sogro e falei, o senhor me empresta o carro? Para ver se ela vai na igreja comigo. Eu andei em Goiânia, de ônibus, com um terninho nas costas, pregando, de igreja em igreja, por muitos anos. Mas ela não ia. De carro ela disse, eu vou. Porque ela estava muito triste. Ela entrou no carro, chegou na porta da igreja, ela não entrou, ela ficou lá fora. Ela ficou dentro do carro. Quando eu voltei, eu falei, os irmãos estão perguntando o que é que você tem, por quê, o que aconteceu, o que foi? Ela disse, eu vou falar a verdade para você. Meu sonho é ter um marido normal. Trabalha, ganha dinheiro, final de semana pesca, tem uns amigos, joga bola. Eu não quero estar casada com um homem que vive de esmola de igreja. Aquele dia eu tinha ganhado um envelope com R$16 de moeda. Eu fui embora para casa calado. Tantas coisas. Ela tentou tirar a própria vida. Nunca me traiu, não me abandonou, não se desviou, mas estava triste. Um dia eu entrei no barracãozinho para terminar. Quando eu entrei, ela estava sentada no sofá. Ela disse, vai lá no quarto, pega suas coisas e vai embora da casa, porque eu não amo mais você. Meu chão sumiu. Para não chorar na frente dela, eu fui no banheiro, deitei a tampa do vaso, chorei igual uma criança, e eu disse para Deus, alguém mentiu para mim. Eu estava fazendo administração de empresas. O meu pastor disse, não adianta você mexer com isso, Deus tem uma chamada. Deus, eu saí de lá para ir para um seminário, e o meu pastor disse, você vai ensinar família, Deus vai te usar para tratar casais. Eu falei, como se o meu casamento acabou? Saí de lá, lavei o rosto para ela não ver que eu estava chorando. Fui até onde ela estava e disse, eu não vou sair dessa casa, você não vai sair dessa casa, porque o nosso casamento não é projeto nosso, é projeto de Deus. Eu te amo, não desisto de você, e eu vou lutar por você. A minha esposa convenceu ela de ir num acampamento só de mulheres, muitas mulheres, uns 5 ou 6 ônibus. No domingo à noite,
Estavam só os homens na igreja, no culto, reunidos esperando as mulheres. Pensa no culto ruim. Pensa no culto frio. Pensa nos meninos com os botões tudo trocado da camisa. Aqueles meninos feios, cabelo sem lavar. A casa do avesso, os homens tudo tristes na igreja. Ela tinha ouvido uma palavra lá no acampamento de uma missionária que trouxe ela de volta. A missionária disse que ela identificou-se tanto com o testemunho que quando levantou já estava com um semblante diferente. Quando ela chegou na igreja, as irmãs entraram cantando, caiu uma graça de Deus. Ela veio onde eu estava, me abraçou apertado e disse: eu amo você. Falei: trocaram a minha mulher? Trocaram. Como diz uma irmã da minha igreja, eu fiquei impressionante. Segunda-feira eu cheguei em casa, ela estava no mesmo lugar, o coraçãozinho já acelerou. Ela tinha me dito que não me amava lá, só que ela estava diferente, com a roupa de ver Deus, a escova depressiva, uma Bíblia enorme embaixo do braço. Falei: onde você vai? Ela falou: vou à igreja, porque é culto de oração dos jovens e eu sou a preletora. Falei: você é o quê? Preletora. Eu falei: espera aí um pouquinho que eu vou tomar um banho, eu vou lá ver. Descemos para a igreja a pé, mãozinha dada, uns 5 quarteirões. Cheguei na igreja, ela contou essa história, eu não sabia. Jovens quebrantados, jovens renovados. Eu chorei como uma criança. A mão voltou ao normal, o braço voltou ao normal, ela não teve mais abortos, as finanças voltaram ao normal, me acompanha no ministério, uma mulher extraordinária, tudo voltou ao normal. O que o diabo gastou 2 anos, eu sofri 2 anos. Tem gente aqui dentro que está 1 mês na crise, está reclamando. Eu sofri 2 anos. O que o diabo gastou 2 anos para fazer, o seu Deus desfez em 30 segundos. O seu Deus desfez em 30 segundos. Não tem casamento que Deus não mude. Não tem nada que Deus não faça. Pastor Josué Gonçalves é um amigo que Deus me deu, um grande mestre, um pai em São José do Rio Preto contou essa história, é verídica. Pastor Josué contou num congresso. Eu pedi autorização para ele e eu quero repetir esta história em 5 minutos. É verdade. Seu Jacó, casado com a dona Joana, tinha 2 filhos. O Ricardo de 11 anos e o Júlio de 9. Um dia, os 2 irmãos estão brincando já no finalzinho da tarde, quando o mais novo, o pequeno Júlio, pisa na bola, põe a mão na cintura, olha para o Ricardo e diz: mano, sabia que eu te amo, eu jamais quero me separar de você. O Ricardo, de 11 anos, pré-adolescente, dá uma olhada para o lado. Fala baixo. Homem, não fala essas coisas não, velho. Pensa se a galera da rua passa e escuta nós dois: quem ama, quem ama. Vacila não, cabeção. Foi ensinado assim. Foram brincar de bola. 19 horas, seu Jacó chegou. O estresse estava aqui, ó. Sabe aquele dia que você está para explodir? Teve tudo de ruim no trabalho. Falta só isso. Pequeno Júlio vem correndo, pula no pescoço do seu pai e diz: papai, sabia que eu amo o senhor? Eu jamais quero me separar do Senhor. Eu te amo. Seu Jacó desce Júlio e começa a gritar com ele. Quantas vezes eu tenho que lhe dizer que o homem não fala essas bobagens? 2 coisas o macho de verdade não faz. O homem não fica chorando à toa. O homem não chora. E outra coisa, o homem não fala essas palhaçadas. Eu estou estressado. E começou a vociferar. Descarregou no garoto. E o garoto fica... Ele não esperava por aquilo. Ele ficou todo atrapalhado. Saiu correndo, passou pela cozinha. Foi para o quarto. Agachou sobre os calcanhares e começou a chorar. Dona Joana chamou o mais velho, o Ricardo, e disse: cadê o Júlio? Passou aqui, alguma coisa. Acontece. O Ricardo disse: não é nada, meu irmão está estranho. Só que mãe conhece a gente. Se uma mãe tiver 10 filhos e um deles entrar lá no portão, o jeito de entrar, pisar, chegar, falar: o fulano chegou aí. A minha avó teve 4. Ela ia depois do almoço na panela, ela sabia quem não tinha comido ainda. Escute.
Quando todo mundo foi embora, quando tudo desmoronar na sua vida, se algum dia tudo acabar, vai sobrar sua mãe. Se você tem sua mãe, valorize-a. Dona Joana vai até onde ele está, encontra ele chorando. Você caiu, você caiu. Não, mãe. Mamãe sabia que eu te amo. Jamais quero me separar da senhora. Ela abraçou ele, apertou ele no peito e disse: a mamãe também te ama. Ela jamais vai se separar de você. Colo de mãe é remédio. 5 minutos ele melhorou. 21h30 ela deu um lanche para todo mundo para a cama. Antes da meia-noite, o pequeno Júlio, de 9 anos, acordou, acendeu a luz do quarto, ficou olhando para o irmão, foi no quarto dos pais, eles estavam dormindo, ele acendeu a luz, ficou contemplando os pais. Seu Jacó acordou com aquela luz no olho e começou a gritar com ele: o que você quer? Você está doente, menino? Vai dormir, ele começou. E aí ele ficou atrapalhado, apagou a luz, saiu correndo. A dona Joana: calma, amor, é coisa de criança. Eu falei: não, mas esse menino está estranho, está com as coisas, aquela confusão, acordaram atrasado no outro dia. Seu Jacó apavorado, calçando o sapato para ir para o trabalho, o Ricardo colocando as coisas da escola na mochila, a dona Joana fazendo um café, o Júlio dormindo. Seu Jacó corre lá no quarto: tá vendo? Fica com essas coisas, agora atrasa, puxa a coberta, acorda, garoto. O pequeno Júlio lá quietinho, dormindo, parado, inerte. Pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio estava morto. Em São José do Rio Preto, Júlio morre naquela madrugada. Seu Jacó cai de joelhos e a primeira frase que vem na mente dele: eu amo o Senhor. Dona Joana está na cozinha e começa a escutar ele dizer: eu também. Mas acabou. Seu Jacó aprende uma outra verdade: é que homem chora, depende da dor. Ei, sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? Porque o remorso é mais forte que a gratidão. A gente deixa para dizer eu te amo tarde demais. A gente deixa para pedir perdão tarde demais. A gente deixa para fazer uma ligação tarde demais. A gente deixa para dar um abraço depois. A gente deixa para fazer um depois, tudo depois. Dona Joana veio correndo, o Ricardo, todos ficam de joelhos. Tinha um bilhetinho na mão do Júlio, estava assim: outra noite Deus falou comigo num sonho. Ele disse que apesar de amar a minha família me amar, a gente ia separar. Eu não queria isso, mas Deus disse que era necessário. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo. Quero dizer uma coisa, Ricardo: nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar esqueceu de viver. Esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês. Júlio. Sabe, gente, quando eu chegar ao céu, Deus não vai me perguntar quantas igrejas eu preguei. Deus não vai pedir meu contra-cheque. Deus não vai pedir meus diplomas. Tudo isso é importante, mas Ele não vai me pedir. Ele não vai pedir a chave do meu carro. Ele vai me dizer: eu te dei herança. Como foi que você cuidou das pessoas que eu coloquei para você cuidar? Não brinque de família. Não brinque com os maiores tesouros que Deus já te deu. Coloque-se em pé e eu vou te falar a última verdade desse texto. Coloca para mim no telão, na Bíblia, por favor, Lucas capítulo 15, verso 22. Lucas capítulo 15, verso 22. Não se perca com as perdas. Não feche a porta. Envolva sua família com a graça. Faça o melhor para a sua família. Se você fizer tudo isso, o último conselho desse pai para você é: prepare-se para uma grande festa. Eu era pastor e eu era idólatra. Eu pastoreava em Brasília e eu era idólatra. Eu tinha um Deus na minha vida. A minha zona de conforto, o meu emprego,
a zona de conforto que eu construí ao longo dos anos. Aí Deus me chama para missões. É muito fácil pregar para os outros e entregar tudo ao Senhor. Agora, quando Deus bate na sua porta e diz assim, agora você vai entregar tudo. Aí é outros 500, meu irmão. Pregar para os outros fazer é uma coisa, agora eu quero ver você. Aí, se o Senhor vai me entregar esses anos todos como funcionário da Caixa Federal, o Senhor vai entregar esse emprego, esse salário, essa segurança aí de emprego público federal, o Senhor vai entregar agora. Aí eu falei, não dá não, Senhor. O Senhor vai ser missionário. E aí, eu descobri que eu era um pastor e eu tinha o meu Deus, a minha zona de conforto. E eu precisei subir o Monte Moriá e consagrar o meu Isaac ao Senhor. Às vezes a gente tem essas coisas e Deus precisa ministrar no nosso coração, pastor. Aos líderes da igreja. Esse congresso está sendo uma bênção na minha vida, Eu não vim aqui, eu repeti aqui já umas 3 vezes. Eu não vim aqui como diretor da junta para viabilizar o congresso. Eu vim aqui porque eu queria ouvir Deus, e Deus ministrou na minha vida tremendamente, pastor. Nessa manhã, então, por meio de você, foi tremendo para mim. Olha, são muitas realmente as experiências. E a primeira grande experiência que eu tive é a experiência de conversão. Quando a palavra de Deus entrou na nossa família, eu conheci Jesus, ele transformou a minha vida, a história da minha família ali no interior da Bahia. O poder de Deus, o poder da palavra de Deus influenciando a minha vida, a vida da minha família, dos meus pais, e nós vivíamos um momento muito delicado na nossa família, de muitas lutas, e Jesus transformou a nossa vida. Aí, a partir dessa experiência, nós fomos crescendo na fé, Deus nos chamou para o ministério, para missões, e aí eu fui ter uma das grandes experiências. Eu já estava vivendo em Brasília, casado, 3 filhos, eu fiz seminário em Belo Horizonte, eu me tornei pastor novo e durante o seminário eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal e trabalhava na Caixa e pastoreava. E fui desenvolvendo a minha vida profissional na Caixa e ministerial, a vocação na igreja. Ocupei várias funções na Caixa Federal, como gerente de mercado, gerente de negócios, enfim. Depois fui para Brasília como executivo na matriz da Caixa, fiquei 10 anos lá, pastoreando também, com uma vida toda estruturada, e Deus me chamou para ser missionário. E esse foi um grande momento na minha vida, entender o chamado de Deus junto com a minha família, abrir mão de um emprego federal no Brasil, que tinha toda uma estrutura de vida, uma estabilidade, e alguns me chamaram de louco, e eu também estava pastoreando uma igreja crescendo, uma igreja maravilhosa, e naquele momento na minha vida, eu tinha 38 anos de idade, 3 filhos, todos em escola, com a minha esposa, abri mão de tudo aquilo, zerar a vida para ir para o Rio de Janeiro, para ser missionário e entender o propósito de Deus para a nossa vida e Deus ter cuidado da gente e tratado a gente em todo esse tempo. São 17 anos que deixamos Brasília, fomos para o Rio de Janeiro. E uma coisa nós aprendemos, que o nosso Deus é maravilhoso e vale a pena confiar nele e viver os propósitos de Deus para a nossa vida, o que Deus quer para a gente. Não tem coisa melhor do que a gente viver a vontade de Deus. Foi uma grande decisão que tivemos que tomar como família e Deus assim cuidou da gente, cuidou de tudo e a gente teve paz. Não foi fácil, eu chorei, a família, nós ficamos vários dias orando para tomar uma decisão muito séria. E lá em casa a gente orava e sempre no final falava, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E teve um dia que eu reuni os filhos, reuni a minha esposa, a família, e falei, gente, se nós formos, nós vamos abrir mão de uma estabilidade e talvez no futuro vocês, filhos, tenham que cuidar de 2 velhinhos, porque nós não vamos ter essa estabilidade de um emprego federal que termina, se aposenta, continua com um salário e vocês vão ter que cuidar da gente. Aí a nossa filha, a do meio, estava com 12 anos, a Ana Flávia, ela disse assim, pai, se Jesus não tem poder para cuidar de 2 velhinhos, a gente deveria desistir dele agora. Em vez de falar, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria dizer, a Caixa Federal é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos ajoelhamos ali, choramos e colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, 17 anos atrás, servindo em missões, e o nosso Deus é maravilhoso, vale a pena confiar nele, porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Segunda coisa importante da minha vida, do dia a dia, é testemunhar de Jesus para as pessoas. As oportunidades, as pessoas que ele coloca na minha... Eu convivo com muito crente, o tempo todo. Mas eu tenho oportunidade de conviver com pessoas que não conhecem Jesus e eu quero compartilhar com elas. Viajo muito. E eu, há uns anos, um tempo passado, aí eu chegava em casa, o meu filho agora ele já está com 23 anos, mas ele estava menor, e eu descia para chutar umas bolas, futebol na quadra lá do prédio onde eu moro, eu ficava com ele, assim, chutando as bolas quando eu voltava de viagem,
ele numa trave, eu em outra. Pais, tem que fazer isso com os filhos, viu? Ter tempo para brincar com seus filhos, vale a pena investir nisso. E aí chegou um homem com um filho, desceu lá para a quadra e perguntou para mim se podia jogar com a gente também um pouquinho. O filho dele da mesma idade do meu filho. Eu falei, claro, vamos jogar. Aí começamos a brincar lá, de chutar e tal. Aí uma luzinha já acendeu dentro de mim. Já acendeu uma luzinha dentro de mim. Vai ser só jogar futebol? Aí terminou, a gente sentou no banquinho lá na quadra, começamos a conversar. Vai falar só de futebol? Ou de política? Aí você tem que achar um caminho aqui. Aí eu descobri que o pai dele nasceu em Jacobina, Bahia. Opa! Eu nasci numa fazenda perto de Jacobina. Jacobina foi a primeira cidade grande que eu fui a cavalo com o papai. Eu falei assim, olha aqui, já deu alguma conexão aqui. Começamos a conversar e tal. Aí descobri que ele era médico. Aí ele perguntou para mim o que é que eu fazia. Eu falei, sou missionário, sou pastor e tal. Aí eu fui explicar tudo e tal. É complicado, né? Você explicar para um cara o que é ser missionário. Aí ficamos ali, conversamos bastante. Aí eu falei, olha, temos tanta afinidade, vamos uma hora dessa tomar um café lá em casa. Aí ele foi com a esposa, um dia lá em casa, tomar um café. Aí minha esposa é mineira, fez o pão de queijo. Você gosta de pão de queijo? E a minha esposa faz pão de queijo com aquele queijo de canastra, lá de Minas, fica maravilhoso. Aí antes de tomar o café, eu disse para ele assim, olha meu amigo, aqui em casa e tal, eu gosto de orar antes do café. Aí ele falou, claro, você está na sua casa. Aí eu orei. Aí aquela oração que você já põe até uns versículos ali, obrigado Senhor por ter enviado Cristo Jesus para nos salvar. Você já sabe fazer uma oração evangelística. Não é para pregar para as pessoas não, mas para compartilhar a palavra de Deus na sua oração. Bom, aí fizemos aquele café e tal, depois ele convidou, um mês depois eu fui à casa dele, me convidou para comer uma pizza, aí chegou na casa dele com a esposa, os filhos, aí ele falou assim, pastor, se o senhor quiser fazer aquela oração, pode fazer. Eu falei, opa, vamos fazer aquela oração. Aí eu fiz a oração. Depois marquei para ele lá em casa, se ele queria ir lá em casa, eu queria orar com ele, e de repente se ele queria encontrar uma vez por semana para a gente ler a Bíblia juntos. Aí ele foi. Aí eu marcava sexta-feira, quando eu estava no Rio, às vezes eu mudava o dia, aí a gente começou a ler junto o Evangelho de João. Eu não pregava não, eu só lia com ele, só ia lendo. Eu sei que quando chegou no capítulo 3, a cunhada dele veio, as filhas também vieram, aí lemos o texto, e aí depois no final eu perguntei, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? E ela tinha ficado caladinha o tempo todo, aí ela só levantou a mãozinha assim e disse assim, pastor, eu queria nascer de novo. Como é que eu faço para nascer de novo? Aí as meninas delas, as adolescentes, falaram, nós também queremos nascer de novo, pastor, o que a gente faz? Aí pronto, aí eu já fiquei até emocionado, até lágrima veio no olho, aí naquela noite foi uma noite de salvação. Resumindo, ele e a esposa são membros da mesma igreja que eu. Ele já foi em viagem missionária. Um dia, a primeira viagem missionária que eu levei esse médico para a Amazônia comigo, ele atendeu tanta gente lá, terminou já umas 9 da noite os atendimentos, aí estava tendo o culto, e aí ele perguntou, posso dar uma palavra, pastor? Eu falei, olha, está quase terminando o culto. Aí o pastor Samuel estava dirigindo, eu fui lá, pensei, Samuel, dá uma oportunidade aqui, aí deu o microfone para ele. Aí ele pegou o microfone e começou a testemunhar de Jesus, irmãos, foi uma coisa linda. E aí perguntou, alguém não quer aceitar Jesus aqui? Aí tinha um homem que a esposa queria aceitar Jesus, mas não foi na frente com medo do marido, mas esse marido tinha sido atendido por esse médico. Quando esse médico fez o apelo, esse moço foi lá na frente, a esposa viu, foi também. E naquela noite várias pessoas aceitaram Jesus com o testemunho desse médico. Sabe onde tudo começou? Chutando uma bola numa quadra de futebol. Quantas oportunidades Deus nos dá para compartilhar o Evangelho? Quantas oportunidades você tem, pessoas, não precisa ser chato não, é com amizade, com amor, com relacionamento intencional para compartilhar o amor de Deus. Ore sobre isso, irmãos, viva isso, para o louvor da glória de Cristo Jesus. Pastor, eu não sei falar nada, não tem problema não, o Espírito de Deus vai falar por meio de você. Eu quero encerrar, meu irmão, que eu estou olhando para aquele relógio ali, já falta 5 para meio-dia, a gente tem que parar aqui meio-dia. Vocês estão entendendo? Amém? Estão comigo? Eu queria só contar uma história para a gente encerrar. Queria que você orasse muito nessa campanha, Deus levantar mais trabalhadores, e também coloque sua vida diante do Senhor, invista com amor, com discernimento espiritual, oferte mesmo, com alegria. Se não for, não faça não, faça não, faça não. Eu falei para minha esposa assim, olha, nós vamos ofertar um pneu dessa carreta, um pneu. Eu descobri o valor do pneu, e aí eu falei para minha esposa, nós vamos, nesses próximos 4 meses, nós vamos ofertar um pneu para essa carreta. Aí ela falou para mim assim, você está precisando, eu vou comprar um sapato de presente para você. Eu falei, não compre não, dê de oferta para a carreta. Falei para ela,
Estava olhando lá na internet assim, uns negócios de sapato. Vamos, vou comprar esse sapato, você está precisando? Eu falei, não estou não, eu estou precisando que a gente, vamos ofertar para a carreta, deixa tudo para a carreta. Eu não quero ficar fora desse negócio. Eu quero ver aquela carreta rodando pelo Brasil, e eu olhar assim, eu olhar aqui, só uma roda daquela ali, eu falei assim, eu estou nisso ali, estou lá, levando o amor de Deus para pessoas. Pode participar com alegria. A minha mãe é uma mulher simples, ela tem 82 anos, mora no interior da Bahia. Nos convertemos, eu tinha 14 anos de idade, a nossa família não era cristã, não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, nasci na roça, a gente foi levado à igreja católica para ser batizado, somente para não morrer pagão. Não sei se você entende essa linguagem, quem é do Nordeste talvez entenda aqui comigo. Os meninos têm que batizar para não serem batizados, para não morrerem pagãos. Mas não tínhamos conhecimento, nós fomos para a cidade, acabou que meu pai perdeu tudo, enfim, mas Deus fez uma grande obra na nossa família. A minha mãe se tornou uma mulher evangelista, impressionante. Ela faz coisas que eu não faço e eu não recomendo que você faça. Mas ela vai assim, há situações que ultrapassam os limites da razoabilidade. A minha cidade é no interior da Bahia e é uma cidade que no mês de junho tem umas festas juninas lá e muita gente vai para lá. A cidade lota. Não tem infraestrutura, nem hotéis, pousadas para todo mundo. Tem pessoas que cedem suas casas, alugam, outras ficam dormindo dentro dos carros na rua. E a cidade fica cheia de gente, pelas festas juninas. Minha mãe e meu pai morando sozinhos naquela casa, uma casa grande, 4 quartos. Até hoje a minha mãe mora sozinha nessa casa, meu pai já faleceu. E minha mãe estava numa época dessas de festa junina, na porta de casa, chegaram 3 caras num carro, e perguntaram para ela assim, minha senhora, a senhora vende um banho para nós? Ela falou assim, um banho? Vender um banho? O senhor viu alguma placa de vende banho nessa casa aqui? Não vende banho aqui não, moço? Falou, não, minha senhora, é o seguinte, nós viemos para a festa junina aqui e dormimos no carro, e não tem um lugar para a gente tomar um banho, a gente queria tomar um banho para ir para a festa, porque vai ter outra festa no clube, e a gente vai ficar para a festa no clube. Aí a minha mãe falou, não, tá bom, pode vir tomar o banho de vocês aqui. Enquanto eles entraram, foram tomar banho, mamãe preparou uma mesa de café, aqueles cafés do Nordeste, cuscuz, banana da terra, beiju, um ovinho frito, preparou. Ficaram com fome, hein? Preparou o café, aí os caras saíram, vieram para o café e ficaram já impressionados, e aí a mamãe falou, olha, vamos tomar um café aqui, só que eu oro antes do café, vocês já viram onde vai dar esse negócio? Aí orou pelos caras, e ela faz a oração com os versículos assim, tá. Aí terminou o café e eles agradeceram, e ela perguntou, vocês vão dormir onde? Não, nós vamos dormir no carro, porque vamos para a festa, termina de madrugada, a gente vai dormir no carro. Ela falou, não, vocês podem vir dormir aqui. Quando ela me conta isso, eu falei, mãe, a senhora conhecia os caras? Eu falei, não, nunca tinha visto. O máximo que eles podiam fazer é roubar, não tinha muita coisa para roubar lá em casa, e matar eu e o seu pai. A gente ia para Jesus, acabou, tá bom demais. Aí o pessoal falou, minha senhora, eu vou chegar muito tarde. Ela falou, não, eu deixo a chave com vocês. Vocês acreditam que ela fez isso? Foi dormir com o papai, e lá para as tantas, sei lá que horas esses caras chegaram, acordaram tarde, lá para as 10, 11 horas da manhã, quando eles levantaram tinha uma mesa de café. Sabe que a mamãe já estava até com a Bíblia aberta, falando assim, agora olha, o café já está aqui, e eu vou ler um texto aqui para nós, vamos ler a palavra. Depois de uma noite de festa dessa, nada melhor do que uma palavra de Deus e oração. Orou por eles, aquela coisa toda. Pronto, foram embora, acabou o período das festas. Um dia um caminhão de transporte de mercadorias parou na porta lá de casa. Aí começaram a descer alguns eletrodomésticos de presente para minha mãe. Ela perguntou para o moço, o que é isso? Eu não comprei. Não, o dono de uma rede de lojas lá de Vitória da Conquista, ele ficou aqui hospedado na sua casa na festa junina, e ele mandou esse presente para a senhora. Mas na história não é essa não. Naquela época eu trabalhava em Belo Horizonte. Está aí, querida, que bom te ver. Eu trabalhava na Caixa Federal lá em Belo Horizonte, na agência Afonso Pena, 0933. E eu estou lá na minha mesa trabalhando. Aí de repente chegou um cara e falou assim, você é o Fernando, filho da dona Lita? Lá de Jaguaquara. Eu até assustei. Eu falei, sou. Ele falou, sua mãe.
Sua mãe fala tanto de você que você mora aí. Eu vim numa feira aqui em Belo Horizonte, ela me deu o endereço aqui, onde você trabalha e tudo, aí me pediu para vir aqui te conhecer. Aí eu vim te conhecer porque sua mãe é maravilhosa. Ela me hospedou, me hospedou meus amigos. Depois eu voltei lá com a minha família e foi tão bom ficar lá na casa da sua mãe. Mas o melhor não foi a hospedagem dela, o melhor foi que eu conheci Cristo Jesus e a minha vida e a minha família foram transformadas, porque ela abençoou, impactou a minha vida com o testemunho dela. E eu queria te dar um abraço aqui, parabenizar pela sua mãe, porque a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu tomei um café na casa daquela mulher que falou de Jesus para mim. E aí, que doideira, só Jesus um negócio desse. Eu falo, olha, isso é arriscado, mas a minha mãe, ela se tornou uma evangelista, ela não perde oportunidade. Ela vai às vezes passar uns dias comigo lá no Rio, ela evangeliza todo mundo, não tem jeito, não tem jeito. Esse é o povo missionário. Meu irmão, não sei o que Deus falou com você nessa manhã aqui não, mas não saia daqui nessa manhã sem ter compromissos sérios com Deus e colocar a sua vida diante do Senhor. Senhor, eu quero viver para o louvor da tua glória. Eu quero orar nesse final de mensagem, mais uma vez agradecendo a todos vocês, rogando pelas orações. Esse mês eu preciso tomar uma decisão muito importante da minha vida, e eu conto com as orações dos irmãos. E eu queria que você orasse comigo nesse momento. Pedir ao irmão que está ali no teclado, se pudesse no piano ali dar uma nota para nós. E você feche os seus olhos. Eu queria que você orasse nesse momento, que você falasse com Deus. Não pensa no almoço agora não, vai dar tudo certo. Não pensa nas suas dificuldades não. Fala com Deus agora. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero viver para o louvor da tua glória. Eu quero ser mais crente. Eu quero ter mais santidade de vida. Eu quero ter uma vida cheia do teu Espírito, Senhor. Eu quero trazer na minha mente, no meu coração, o amor, para que a minha boca se revele isso no que eu fale, no que eu faça. Eu quero viver para o louvor da tua glória. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida, usa os meus talentos, os meus dons, usa a minha família. Eu quero te amar mais, Jesus, eu quero te servir mais, eu quero te glorificar mais. Eu quero viver para o louvor da tua glória. Ó Deus, eu quero te pedir, levanta entre nós vocacionados para a obra do Senhor. Aqui, nesta manhã, Senhor, sonda todos os corações. A igreja continua em oração e eu quero só perguntar se tem pessoas nessa igreja que tem um chamado missionário. Pastor, eu tenho um chamado missionário. Pode ser um chamado missionário para você ir, largar tudo, ou um chamado missionário, não, eu vou continuar exercendo a minha atividade, mas eu sinto que eu tenho que trabalhar mais, eu tenho um chamado missionário para servir de alguma forma. Quantas pessoas têm esse chamado aqui? Levante sua mão. Pastor, eu tenho um chamado missionário e eu vou obedecer. Só quem tem um chamado missionário levanta a mão e vai obedecer. Se não vai obedecer, não levanta também não. Pastor, eu tenho um chamado, mas não vou não, eu vou continuar com a minha vida. Agora, eu sinto que eu tenho um chamado missionário. Eu quero orar com você aqui na frente. Se você puder sair do seu lugar e vir para eu orar com você, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero pedir 3 coisas ao Senhor por você. Eu tenho um chamado missionário e eu quero obedecer. Você vai sair do seu lugar, você vai vir, você vai colocar a sua vida aqui para a gente orar. Alguns Deus vai levar definitivamente para algum lugar. Outros Deus vai permitir que continue onde está, mas servindo de alguma forma. E você vai colocar a sua vida aqui, dizendo, eu tenho um compromisso com a vocação missionária. Eu sou um vocacionado para missões. Nem todo mundo tem isso. E não é pecado não, não é vergonha não ter não. Não, pastor, eu não tenho chamado. Se não tem, não vem não, porque não aguenta, não dá. Porque o negócio é intenso, é batalha mesmo. Agora, se Deus chamou você, pode chegar mais pertinho de mim aqui, gente, por favor, sobe até aqui para ficar pertinho. Pode vir mais pertinho de mim. Quero orar com você, vocação.
Mais alguém? Se você vai obedecer, coloca a sua vida. Pessoas como você, doutor Itamar. Doutor Misael, no interior de São Paulo, trabalha muito como médico, mas é um missionário. É um missionário, um mobilizador, vai para tanto lugar, para atendimento, Amazônia, Sul. É um missionário. Ele fala para mim: pastor, eu tenho meus empregos aqui como médico, mas o que me faz feliz mesmo é servir a Jesus, é no campo missionário. Você que é um advogado, é um profissional na área de pedagogia, funcionário público, tanta coisa você pode servir no reino. Se você tem um chamado, Deus está te chamando, vem cá para a gente orar. Eu vou pedir 3 coisas sobre você. Eu creio na oração, irmãos. E o que eu orar aqui em nome de Jesus há de acontecer na vida dos que estão aqui na frente. Talvez você esteja precisando de um milagre. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está passando um momento na sua vida que ninguém pode resolver. Eu quero orar por você. Você fica de pé no seu lugar, que eu quero orar por você também em seguida. Pastor, eu estou vivendo um momento na minha vida, na minha família, que só Deus, só um milagre, ninguém pode resolver. Se você está precisando de um milagre, fica de pé. Não é pouca coisa não. Se for pouca coisa, não fica não, porque eu quero orar só por pessoas que estão igual aquela mulher em Cafarnaum, que saiu de casa dizendo: hoje eu tenho que tocar em Jesus, porque ninguém resolveu isso em 12 anos. Como aquele cego lá em Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ninguém na face da terra pode resolver o meu problema, só o Senhor. Se você está nessa condição, você fica de pé, que eu vou orar em seguida por você. E minha última pergunta aqui: se tem alguém nesse auditório que nunca entregou sua vida a Jesus e nessa manhã quer nascer de novo, levante sua mão. Pastor, eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero levantar minha mão porque eu quero seguir Jesus. Ou está afastado da igreja: pastor, eu quero seguir a Jesus. Você faz o sinal para mim aí, que eu quero orar por você também. Só se você quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã e Jesus entrar na sua vida. Eu quero ser uma nova criatura. Tem alguém aqui entre nós? Levante sua mão bem alto para a gente orar. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, essas pessoas vieram aqui à frente não por mim, mas pelo Senhor. O Senhor conhece o coração delas, e eu quero agradecer por todas elas. E sobre a vida delas eu quero suplicar em nome de Jesus, Pai, 3 coisas. Primeiro, que elas tenham porção dobrada da Tua graça. Porção dobrada da Tua graça, Deus. Que traga sabedoria, discernimento, entendimento espiritual, conhecimento daquilo que o Senhor quer para elas e do que o Senhor quer fazer com elas. Segunda coisa, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, com unção espiritual, para serem usadas com autoridade e poder pelo Teu Espírito. Enche-as com Teu Espírito, ó Pai. Que transborde da Tua graça e do Teu Espírito sobre elas, e que elas consigam entender cada passo, cada etapa que o Senhor as levará. Que elas não tenham dúvida, não tenham medo, e que essa unção traga fé, coragem e perseverança. Elas precisam disso, Pai, porque na missão não tem como sem a coragem do Senhor, sem a autoridade espiritual que vem do Senhor. Ó Deus, fortalece, abençoe-as com saúde, ânimo, alegria, e abre oportunidades para elas. Terceira coisa, Senhor, que por meio delas milhares de pessoas sejam abençoadas e conheçam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Milhares sejam abençoadas com a Tua compaixão e a Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por elas, e que o Teu Espírito seja com elas em todos os momentos, em tudo que elas forem fazer. Pai, eu quero rogar também por todos que estão de pé nesse momento. Ficaram de pé, Senhor, porque tem algum motivo. E eles estão de pé não é porque acreditam e confiam em mim, eles confiam no Senhor. Eles estão invocando o Teu nome nesta manhã.
vivendo lutas, angústias, perplexidades, medos, pessoas enfermas, enfrentando determinados problemas que ninguém consegue resolver. E elas vieram hoje te adorar e estão de pé porque elas não confiam em nenhum ser neste universo, só no Senhor. Elas não colocam a fé em nenhum outro ser, mas no Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus que nos amou e enviou o seu Filho. Pai, elas colocam agora a sua fé no Senhor, e eu peço por elas, rogo por elas, opera um milagre, Senhor, cura quem precisa ser curado em nome de Jesus, restaura, liberta, traz paz, ó Deus, cura a angústia, o medo, a perplexidade, o temor do amanhã, do futuro. Traz paz ao coração, traz alegria do Senhor, faz uma visitação, Senhor, e opera um milagre na vida dessas pessoas, seja nas suas próprias vidas ou na vida de algum familiar. Ó Deus, nesta manhã estamos invocando o Teu nome, e como aquela senhora que em Cafarnaum buscou o Senhor, aquele cego que clamava, Jesus, filho de Davi, nesta manhã nós estamos aqui clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de todos os irmãos que estão aqui de pé, Senhor, inclusive eu também estou de pé aqui, pois eu preciso de muitos milagres, ó Pai. Ó Deus de bondade e misericórdia, opera um milagre na vida de todos os teus servos nesta manhã, e nós daremos louvores, glórias ao Senhor, testemunharemos, reconheceremos publicamente que foi o Senhor que fez, e o teu nome será glorificado e proclamado. Ó Deus, glorifica o teu nome na vida de todos esses irmãos que estão de pé, glorifica o teu nome na vida de todos esses que estão te buscando pela fé, em busca de um milagre. Obrigado por esta igreja, Senhor, pelos irmãos que estão aqui nesta manhã. Continue nos usando, abençoando, ó Deus, o ministério do pastor Davi, toda a sua equipe ministerial. Abençoe esta campanha, renove o nosso ânimo, a nossa alegria, e aviva o teu povo, Senhor, para proclamar o evangelho, para evangelizar, discipular. Aviva o teu povo, Senhor, para fazer a tua obra com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Podeis assentar. Meus irmãos, muito obrigado por assistirem o vídeo até o final, que você possa sair daqui abençoado. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo que está desviado dos caminhos do Senhor, ou um parente. Também, se você tem algum pedido de oração, deixe nos comentários que eu vou estar orando por você. Nos vemos no próximo vídeo.